Olá, meus amigos, que alegria, que satisfação poder trazer mais um momento de reflexão. O tema de hoje é Nicodemos, religioso, mas não convertido. Talvez esse personagem Nicodemos seja um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Eu acredito que isso se deve pelo fato de sua história estar escrita lá no Evangelho de João 3, onde também nós encontramos um dos versículos mais citados da Bíblia, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem foi Nicodemos? Eu quero convidar você a ler a Escritura Sagrada comigo, lá no Evangelho de João 3,3. Evangelho de João 3,3, que diz: e Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem foi Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu pertencente ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um conselho supremo ali que era dirigido por um sumo sacerdote. Ou seja, Nicodemos não era uma pessoa comum daquela época. Nicodemos entendia de matemática, de ciências naturais. Nós podemos pensar de leis civis, criminais ali, tudo referente à cultura judaica. Ele não era uma pessoa comum, era um doutor, um homem da lei. Podemos imaginar que quando ele colocava a sua estola sacerdotal, ele passava pelas pessoas e as pessoas, vai ali um homem da lei, um doutor, um cara do Sinédrio, ou seja, uma pessoa que conhecia, que tinha autoconhecimento naquela época. Mas é muito interessante que a Bíblia vai falar que Nicodemos ele foi ter com Jesus, e ele procurou Jesus, e a Bíblia diz que ao encontrar Jesus, ele fala: mestre vindo da parte de Deus. E Jesus também chama ele mestre, porque de fato ele era. Olha quais são as principais características de um fariseu: uma forte fé em um único Deus vivo e verdadeiro, uma obediência incondicional à lei do Antigo Testamento, uma moral intransigente e uma firme crença na ressurreição do corpo. Ou seja, uma pessoa com autoconhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia. Não era uma pessoa comum daquela época. Mas é muito interessante. Então, por que Nicodemos foi ter com Jesus, foi procurar Jesus? Nicodemos queria respostas, meus queridos. Existia um vazio dentro de Nicodemos e ele não encontrava as respostas no cargo que ele exercia, em seu trabalho, no seu conhecimento. Ele não conseguia encontrar essas respostas. Por isso ele foi ter com Jesus para encontrar respostas. E qual foi o principal assunto? Novo nascimento. É muito interessante porque quando nós estudamos o novo nascimento, está muito ligado com regeneração, com nascer de novo, está ligado com vida eterna. Então Jesus começa a falar com Nicodemos ali do novo nascimento, mas querendo mostrar para Nicodemos que vida eterna só existe em Cristo Jesus. E Jesus começa o diálogo com Nicodemos e fala: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos fica admirado com aquilo, e fica sem entender. E pergunta: mas como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ou seja, Nicodemos não entendeu aquilo que Jesus queria passar para ele. E Jesus, sabendo que ele era um homem do Sinédrio, que tinha todo um conhecimento, Jesus vai mais fundo ainda com ele.
Jesus fala assim: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos, aquele que não nascer da água, aquele que não receber essa verdade que agora eu te falo, Nicodemos, essa verdade que agora te apresenta para ti, Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus falava para ele: é preciso nascer da água, da verdade e do Espírito Santo. Eu acredito que aí Jesus já estava falando do Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado. Jesus se apresentava para Nicodemos como uma resposta para o vazio que existia dentro dele. É muito interessante, querido, que nós observamos na história que Nicodemos, de momento, ele não aceitou aquilo ali. Por quê? Porque Nicodemos tinha alto cargo naquela sociedade. E ele ainda não estava disposto a abrir mão daqueles cargos que ele exercia naquela sociedade. Mas a palavra ficou implantada dentro do coração de Nicodemos. E isso é muito claro, né? Quando nós lemos todo o livro de João, a gente observa. Porque Jesus, quando foi crucificado, Nicodemos tentou interferir ali. Aliás, quando Jesus estava sendo interrogado para ser crucificado, Nicodemos tentou interferir ali. E aí as pessoas começaram a criticar Nicodemos: como pode você querer defender uma pessoa da Galileia? Tipo assim, pode alguma coisa boa vir da Galileia? Ou seja, calma aí, meu amigo, isso aqui é um Zé Ninguém, é um cara da Galileia, não interfere nisso aqui não. E aí mais adiante, a gente também vê Nicodemos ajudando José de Arimateia no enterro de Jesus, no sepultamento de Jesus. Mas Nicodemos não aceitou aquela verdade que estava sendo apresentada para eles. Eu acredito que assim como Nicodemos, existem muitas outras pessoas também, que estão com um vazio dentro dele e não sabem preencher esse vazio. Mas nesse dia, Jesus se apresenta como essa resposta para encher esse vazio que existe dentro de pessoas. Esse vazio só pode ser preenchido na pessoa de Jesus, meus queridos. Nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa pode preencher o vazio que existe dentro do homem. Só Jesus. Por isso ele se apresenta como a verdade e a vida. Essa verdade que gera vida. Amém, meus queridos? É um prazer imenso poder trazer esse momento de reflexão. E que você reflita nessas palavras. Reflita nessas palavras. Jesus se apresenta aqui, meus queridos, para nós, como essa verdade que gera vida. Que você possa deixar essa verdade entrar dentro de você e assim ser gerado vida dentro de você. Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.